dia, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, na última aula, pessoal, nós estávamos corrigindo a atividade, né, da página aí 189 e 194, ok, pessoal? E não deu tempo, né, a gente corrigiu pelo Zoom aí da questão 8 até a questão 14, mas ficou essa 12 aí sem a gente fazer, tá? Então, o que ela diz aí, ó? Ampliou-se uma foto de 3 centímetros por 4 centímetros, né? Uma foto 3 por 4, para 9 centímetros por 12. Qual foi o fator usado na ampliação? Vamos lá para o rascunho para vocês compreenderem. Aqui, pessoal, a gente já dá para saber de cara, né? O comprimento dela era 3, passou a ser 9, e a largura era 4, passou a ser 12. Então lembra que eu expliquei, para você achar esse fator, você tem que pegar, né, a medida que passou a ser, né, e dividir pela medida inicial, né? Então vamos lá para a gente entender isso aí. Então tá aí, olha só. Eu anotei aqui, né, que a foto era 3 por 4, passou a ser 9 por 12. E para calcular esse fator, né, nós vamos pegar a medida nova, que é ou após uma ampliação ou após uma redução. E aí você pode fazer tanto utilizando os comprimentos quanto utilizando a largura, ok? Então eu vou utilizar aqui usando o comprimento. Ó, o comprimento era 3, passou a ser 9. Então a medida 9 eu vou colocar aqui na frente, a medida nova, né? Eu vou colocar aqui na frente, que é o 9, sobre a medida de antes, que era 3. Aí agora é só você dividir o 9 pelo 3, que é igual a 3, certo? Então, logo, né, o fator utilizado na ampliação foi 3. Vamos lá para a questão agora 11 da página 194. Márcio vende pneus usados. O preço de cada um é inversamente proporcional à quantidade de quilômetros rodados. Assim, um pneu que rodou mais é mais barato que outro que rodou menos. Se um pneu que rodou 3.000 km custa R$15, quanto custa um que rodou 1.500? Pessoal, olha aí. A gente não precisa de muito cálculo para descobrir isso aí. Até mentalmente dá para fazer. Por quê? A gente viu que o pneu ele rodou 3.000 km, né? E ele foi vendido por R$15. Se é inversamente proporcional à quantidade de quilômetros rodados, eu vou entender o que disso, né? E quanto mais esse pneu é rodado, quanto mais ele é gasto, mais barato ele custa, ou seja, menos preço ele custa. Então olha aí o que nós temos. Com um pneu que rodou 3.000 km, custou R$15. Então, se esse pneu aqui, ó, rodou 1.500, claro que ele vai custar mais do que 15, não é assim? Porque se roda mais, custa menos. Se roda menos, vai custar mais. Então, 1.500 a gente entende que é o que? Metade de 3.000. Então, se esse pneu aqui rodou metade dos quilômetros desse que custou 15, então ele vai custar o dobro de 15. Logo aí, esse pneu rodou aí, ó. Esse pneu que rodou 1.500 quilômetros vai custar R$30. Quem fez assim está correto, certinho? Vamos para a questão 12 aí. Questão 12 nós temos, ó, uma lata de tinta. Em uma lata de tinta, né, as instruções informam que são necessárias 3 litros para pintar 7,5 metros quadrados de área. Sabendo disso, responda às perguntas. Letra A. Qual é a quantidade de tinta necessária para pintar 4 metros quadrados? Vamos lá então, pessoal. Bom, então eu fiz a anotação aí, né? Que me diz que 3 litros de tinta pintam 7,5 metros quadrados de área. Então o que acontece aqui? Na letra A, pede, né, qual é a quantidade de tinta necessária para pintar 4 metros quadrados. Pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Se 3 litros pintam 7,5 metros quadrados, eu vou saber com 1 litro quantos metros quadrados eu consigo pintar, certo? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui o 7,5, ó,
e vou fazer uma divisão por 3. 7,5, pessoal, dividido para 3, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 10, né? Porque um é com vírgula e o outro é inteiro. Então, uma casa depois da vírgula, eu multiplico tudo por 10. Então, pessoal, 75 dividido para 30, né? Após eu ter multiplicado aqui por 10, nós vamos ter aí, ó, 75 dividido para 30 vai dar 2. 2 vezes 30, 60. Para 75 sobram 15. 15 dividido para 30 não dá. Então, nós vamos acrescentar um zero aqui, ó, e uma vírgula depois do 2. E 150 dividido para 30 vai dar 5. 5 vezes 30, 150. Para 150, nada. Então, pessoal, eu entendo que 2,5 metros quadrados, né, eu pinto com 1 litro. Ó, 1 litro. Então, o que nós vamos fazer? Se com 1 litro, né, eu consigo pintar 2,5 metros quadrados, né, o que eu vou fazer agora? Ele quer saber a quantidade de 4 metros quadrados. Ok, pessoal? Basta eu pegar agora 4, né, e dividir por 2,5, né, que corresponde aí à quantidade, né, que eu utilizo de tinta para 1 litro. Então, se eu dividir 4 por 2,5, eu acho os litros que eu necessito. Então, vamos lá. 4 dividido para 2,5. Vou de novo multiplicar aqui, ó, por 10. Então, fica 40 dividido por 25. 40 dividido para 25, pessoal, vai dar 1. 1 vezes 25, 25. 25, pessoal, para 40, né? Sobram 15. 15 não dá para dividir, acrescenta um zero, uma vírgula, 150. 150 dividido para 25 vai dar o quê? 6. 6 vezes 25, 150, para 150 é nada. Então é 1,6 aí litros de tinta para pintar essa parede aí de 4 metros. Ok, pessoal? E aí eu tenho a letra B. Nesse caso, a quantidade de tinta e a área pintada são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então a gente sabe, né, pessoal, que quanto maior a área, eu vou precisar de mais tinta, ok? Então, se as duas coisas aumentam na mesma proporção, então diretamente proporcionais. Ok? Certinho? Questão 13. Pessoal, 13. A parede de uma cozinha tem 400 azulejos quadrados com lado medindo 15 centímetros. Quantos azulejos de 400 centímetros quadrados seriam necessários para cobrir essa parede? Antes de mais nada, pessoal, vamos dar uma interpretada no que nós temos aqui. Aqui está dizendo, pessoal, que 400 azulejos quadrados com lado medindo 15 centímetros. Em uma parte do problema, ele oferece aqui, ó, que um azulejo ele tem 15 centímetros de lado. Em outra parte, ele fala que quantos azulejos de 400 centímetros quadrados. Aí já são coisas totalmente diferentes. Aqui ele oferece a medida do comprimento, quer dizer, de um lado, né, desse azulejo, e aqui ele já oferece a área desse azulejo, né? Então vamos para o rascunho para vocês compreenderem essa relação aqui e a gente interpretar melhor ainda esse problema. Vamos lá para o rascunho. Então veja bem, pessoal. Aqui eu anotei, né, que 400 azulejos são 400 azulejos de lado 15 centímetros para cobrir aquela parede, ok? Então o que eu entendo disso? Eu entendo que a área desse azulejo que ele está utilizando aqui, né, que ele precisou de 400, né, para cobrir aquela parede, a área dele é 225. Então eu vou calcular a área total utilizada aí, né, por esses azulejos para cobrir aquela parede. Mas esse cálculo que eu fiz, né, da área total é o que? É para utilização desse azulejo aqui de 15 centímetros. Então a parede ela usou, né, para cobrir aquela parede, usou 400 azulejos de 225 metros quadrados de área. Então todos esses azulejos de 15 centímetros cobrem uma área disso aqui, ó, só de azulejo, 90 mil
metros, no caso centímetros, né, quadrados. Aí o que eu vou fazer? Um azulejo de 400 centímetros quadrados, de onde vem isso? Lembra que ele falou que agora você vai passar a utilizar um azulejo maior, né? Você usava um de 15 que tinha área 225. Agora você está usando um de área 400 centímetros quadrados que mede 20 centímetros o seu lado, né? O lado desse quadrado. Como é que eu sei isso? Se a área é 400 centímetros quadrados, para mim descobrir o lado, eu aplico o quê? Ó, eu posso fazer de cabeça, né? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 400 centímetros quadrados? Só pode ser 20. Ou então eu aplico a raiz quadrada da área. Raiz quadrada do 400 também é 20. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu estou utilizando agora azulejos de 400 centímetros quadrados. Então eu vou pegar toda essa minha área aqui em azulejo, que eu utilizei aqui inicialmente, né? E vou dividir por 400 centímetros quadrados, que é a área desse novo azulejo que eu vou utilizar. Então tá aqui a armação, ó, nós vamos pegar o 90.000 e dividir por 400. Eu vou cancelar aqui os dois zeros do final, aqui também dois zeros para ajudar. E eu vou começar, 9 dividido para 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8 para 9 e 1. 1 não dá para dividir, eu vou descer o zero, então 10. 10 dividido para 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8 para 10, 2. 2 não dá para dividir, desce mais esse zero. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Portanto, pessoal, eu vou usar aí 225 azulejos de 400 centímetros quadrados para cobrir essa mesma área aqui, ó, onde eu utilizava um de 15 centímetros. Então, ó, azulejos. Ok, pessoal? Questão 14. Pessoal, olha aí. Para preparar uma limonada, né, Elaine usa 2 litros de água, 6 limões e 12 colheres de açúcar. Com base nessa receita, responda às perguntas. Então, letra A. Sabendo que 1 litro corresponde a 4 copos, né? Ele está considerando aí, né, que 1 litro utiliza-se 4 copos, né? Qual é a quantidade de limão em 1 copo de limonada? Vamos lá para o cálculo. Então, pessoal, fiz todas as anotações do problema. 2 litros de água eu utilizo 8 copos, que ele me falou, né, que 1 litro de água eu utilizo 4. Então, 2 litros de água eu vou utilizar 8. 6 limões e 12 colheres de açúcar, né? É o que tenho lá na informação. E aí ele pede na letra A qual é a quantidade de limão contida em 1 copo. Então o que eu faço? Pego esses 6 limões e faço uma divisão por 8. Simples, né? Então eu peguei 6 aqui e dividi por 8, ficou em forma de fração, tá? Então 6 dividido para 8 não consigo dividir, vai dar quebrado, né? Então é melhor representar aí esse limão aí, né, através de uma fração. E aí o que eu vou fazer, ó? Acrescenta, vou simplificar aqui por 2, que é o maior número que divide 6 e 8 ao mesmo tempo. 6 dividido para 2 é 3 e 8 dividido para 2 é 4. Então eu estou utilizando aí 3 quartos de limão em 1 copo. Ok, pessoal? E aí a pergunta da letra B é quantas colheres de açúcar há em 1 copo do refresco? Então a mesma coisa, para fazer 2 litros de suco, né, onde eu utilizo 8 copos de água, eu estou utilizando 12 colheres de açúcar. Então eu vou pegar o 12 e dividir por 8 copos, que eu acho a quantidade de açúcar por copo. Então 12 dividido para 8, se você fizer a divisão, você vai achar 1,5. Então você vai estar utilizando aí 1,5, 1 colher e meia de açúcar para 1 copo. Ok, pessoal? E aí o que acontece na letra C, ó? Se Elaine acrescentar mais 1 litro de água à mistura inicial, qual será a quantidade de limão e açúcar em 1 copo de limonada? Pessoal, olha aí. Aquela receita, ela não alterou. Só o que alterou foi a quantidade de água. Tem 1 litro a mais de água. Então agora esse suco nosso tem 12 copos. Então, para mim saber quantos limões tem em 1 copo, eu vou pegar os 6 limões da receita e dividir por 12 copos agora.
6 dividido para 12 dá 1 sobre 2, que eu simplifico nessa fração aqui, ó, por 6, que é o maior número que divide 6 e 12. Então 6 por 6 é 1, 12 por 6 é 2. E aí de açúcar, né, a mesma coisa, eu tenho agora 12 copos e na receita são 12 colheres. Então 12 colheres dividido em 12 copos vai dar o quê? Uma colher de açúcar praticamente em cada copo, certinho? Questão 15. Pessoal, olha aí. Deseja-se embalar 240 balas em pacotes de igual capacidade. Complete a tabela considerando a quantidade de balas que se coloca em cada pacote. Então, olha aí, pessoal. Ofereceu para vocês a capacidade, né, do pacote em balas, né? Então, nós temos aqui, ó, a quantidade de balas, aliás, né? Aí você tem aqui 8, temos 10, temos 20, temos 40, temos 60, 80 e temos 120 balas nesse pacote. Agora vamos descobrir, preencher aí a tabela com a quantidade de pacotes que eu utilizo. E aí o problema me ofereceu, né, que são um total aí de 240 balas. Pessoal, quantos pacotes então eu terei aí, ó, colocando 8 balas em cada pacote? Então, se eu pegar as 240, né, e dividir por 8, eu vou ter 30. Agora, esse pacote tem 10 balas, então eu vou ter o quê? 24, 240 dividido para 10. Agora esse pacote tem 20 balas, então eu posso formar 12. É só eu pegar o 240 e dividir para 20, que eu acho 12. Agora, eu tenho 40 balas por pacote, então agora eu pego os 240, divido por 40, que dá 6. 60, divide 240 por 60, dá 4. Ó, 240 por 80 dá 3, 240 por 120 dá 2. Ok, pessoal? Então, quanto mais balas eu utilizo nesse pacote, menos pacote eu utilizo. Quanto maior a quantidade de balas, menos pacote eu utilizo. Ok, gente? Naquela divisão lá das 240. Pergunta: as grandezas descritas na tabela são inversamente proporcionais? É só você responder que sim. Ok, pessoal? Preencha a tabela, respondeu que sim. Não pediu para você explicar o porquê, então você encerra aí. E a questão 16 aí, ó. Um carro percorre certa distância em 4 horas a uma velocidade de 100 km por hora. Com uma velocidade de 20 km por hora, em quanto tempo fará o mesmo percurso? Pessoal, olha aí. Então, a gente percebe, né, que andando a 100 km por hora, né, ele fez esse percurso aqui, ó, em 4 horas. Olha a redução que teve aí, ó, a velocidade, né, de 100 foi para 20 km por hora. Então, claro que ele realizará em mais tempo. Então, nós temos duas grandezas aí inversamente proporcionais. Então, vamos lá descobrir, né, em quanto tempo ele fará esse percurso. Então, veja bem, pessoal, ó, eu peguei lá os 100 km que ele está andando por hora, multipliquei pelas 4 horas. Então, 100 km vezes 4 horas dá 400 km por hora. Agora, eu pego os 400 km, que seria, no caso, todo o trajeto, né? E faço uma divisão por 20, que é a velocidade que ele está andando agora por hora. Então, 400 dividido para 20 dá o quê? 20 horas. Então, ele vai demorar aí 20 horas para fazer esse percurso. Ok, pessoal? Até a próxima aula.